Já fui muito, do público. já fui muito refém de público. Isso dá muito trabalho. Às vezes não tem jeito. Às vezes realmente é Saint-Exupéry. Tipo, tu é eternamente responsável por aqueles ficativos. Chega uma hora que algumas coisas você tem. Por exemplo, que nem a resposta ao Marcos e ao Rodrigo. Uma obrigação moral, né? Vira obrigação moral. E assim, eu fui pressionado por várias frentes, né? Das pessoas falando, você vai ter que responder, vai ter que responder. Sabe o que é pior? Quando eu assistir teus vídeos, eu vou concordar contigo. E não vou concordar mais com o que eu assisti. Porque eu fico... Até eles se defenderem, eu vou concordar com eles. Se defender. Porque eu acabo ficando com preguiça de várias coisas, né? E outra, vários dos argumentos deles eu já tenho vídeo respondendo. Mas o YouTube, o algoritmo não facilita, trás, né? Então eu tenho que fazer um vídeo grande, com caps lock, respondendo Rodrigo Silva, né, não sei o que. Se não fizer uma coisa nesse sentido, não dá. Não dá de te cortar completamente. Vai, corta. Olha, sabe quanto o Rodrigo Silva é legal? Olha só. O Rodrigo Silva é adventista, eu sou um batista. E existe uma grande polêmica teológica entre adventistas, que é sobre... É isso que eu te digo hoje. Tinha um amigo meu que era batista também, que ele falava que adventista, pra ele, é judeu reformado. Nossa. Porque, pô, os caras seguem as regras do Velho Testamento, tudo, né? E aí tem uma polêmica, porque eles creem no sono da alma. Eles acreditam que quando você morre, você não vai já pro céu, uma coisa assim, você fica dormindo e acorda no juízo final. E tem um texto em Lucas que confrontaria isso. Que é quando Jesus está na cruz, então um ladrão se arrepende e pede, Quando estarei com você? Quando estiveres no teu reino, lembra de mim e tal. E Jesus responde, eis que eu te digo. Não, em verdade vos digo, né? Que é o que ele fala muito, amém, legou. Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que no grego não tem vírgula, né? O vírgula era usado muito raramente. Então, você tem um adjunto adnominal entre dois substantivos. Consegui falar isso... 2 da manhã, não. 2 da manhã eu mereço um prêmio por isso. Um adjunto adnominal entre dois substantivos. Então, esse adjunto adnominal, ele está qualificando o digo, eis que eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu estou qualificando o estarás, né? Eis que eu te digo, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Entendi. Os adventistas tentam fazer parecer que é pro eis que eu te digo hoje. Por quê? Porque se ele estiver hoje no paraíso com Jesus, então... Não teve o juízo final, não tá... Ok. Essa foi a tese de doutorado do Rodrigo Silva. Foi analisando esse texto, né? E eu queria fazer um vídeo refutando essa análise. Então eu pesquisei e tal, fui analisar, fazer exegese do texto, mas eu queria muito refutar a tese do Rodrigo Silva, que eu já tinha visto um vídeo dele falar. Eu mandei mensagem pro Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, eu queria muito refutar a sua tese de doutorado. Olha a arrogância, né? Eu queria... Eu tô fazendo um vídeo... Não foi isso que eu disse, né? Mas eu tô fazendo um vídeo sobre esse assunto e tal. Sei que você fez uma tese sobre isso. E refutar é sempre uma palavra muito forte, né? Você se incomodaria de me mandar a sua tese pra eu dar uma olhada, pra eu poder também lidar no vídeo que eu tô fazendo e tal? Cara, ele me arrumou... Ele não tinha mais... Cara, o texto da tese é em 1900 lá, bolinha. Tá lá na PUC, sei lá onde é. Eu tenho uma versão resumida aqui, que eu publiquei um artigo, eu posso te mandar. E a versão resumida é boa, porque a parte que eu cortei era um razoado histórico e tal, que eu não precisava. Aí, beleza. Ele me mandou até o doutorado dele. Me mandou um áudio de 15 minutos explicando a tese dele, oralmente e tal, pra eu fazer um vídeo falando mal. Entendeu? Olha, depois os caras ficam falando que eu fico mandando áudio de 15 minutos. Tá vendo? Eu sou pastor, áudio de 10 minutos é rotina. É normal. Depois que inventaram a velocidade 2 no áudio, nada é complicado. Aí você vê assim, cara, é uma coisa muito generosa, entendeu? Sim. Ele sabe que ele é muito famoso, assim, o canal dele é gigantesco. Mas eu também tenho um canal de certa relevância. E ele, poxa, ele me deu... Tá aqui, ó. Tá aqui, vou lhe explicar minha tese. Fale mal. Não, sabe? Ele é muito de boa. Ele é um cara muito bondoso nesse sentido, assim, muito generoso, sabe? É um cara que eu gosto muito. Aí depois que eu fiz o vídeo, aí eu quis devolver a cortesia, obviamente, né? Mandei o vídeo pra ele antes de publicar. Sim. Só tá aqui e tal, disse o que você acha. Ele me mandou um áudio com 78 argumentos de por que ele discordava de mim. Muito educadamente, obviamente. Aí eu disse, Rodrigo, cara, não quer fazer um vídeo respondendo o meu vídeo pra eu colocar amanhã? Então eu posto meu vídeo, no dia eu posto o teu, no meu canal. Né? Ele, pô, que legal e tal, não sei o que. Aí ficou lá o meu vídeo e ele respondendo o meu vídeo. Né? Assim, eu acho que o Rodrigo é um cara que dá pra ter uma conversa muito saudável, muito madura. Dá, assim. Tranquilo. Eu lembrei disso agora quando você tava falando aí. Mas eu acho que um debate entre você e o Rodrigo não ia ser tão legal. Sério? Por quê? Porque ele é um teólogo. A área de expertise dele é teologia.
e arqueologia. Ia passar... Tu é um biólogo, né? Eu ia querer passar pra essa parte de arqueologia, que eu queria perguntar um monte de coisas, né? Seria um bate-papo legal. Porque assim, eu não sou arqueólogo de jeito nenhum, né? Eu até brinco com a Márcia, que é amiga minha, que é arqueóloga, que eu falo, você gosta de brincar com coisa nova. Né? Você que brinca com coisa nova aí, né? Mas eu acho assim, seria legal uma conversa, um bate-papo entre você e o Rodrigo, mas eu acho que... eu não vi o dele ontem com o Sacani, eu queria ter visto dele. Eu queria ver um debate formal entre você e o Weber. Que eu acho que casa mais dos assuntos. Eu acho que... Então, eu concordo e discordo uma coisa com você. O quê? Né? Eu, assim, Não. Eu acho que ia ser legal ter um debate com ele, mas não formal. Bate-papo de mesa, assim. Que nem a gente tá tendo agora. Porque aí sim. Acho. Porque o que ferra o processo de debate, eu acho, especialmente nesse tipo de discussão, é justamente aquele negócio, candidato, você tem 3 minutos para responder e tem mais coisa. Nossa, eu cresci assistindo esse tipo de debate. William Lane Craig versus Peter Atkins, tá ligado? Mas vamos... Que cada um fala por meia hora, dá uma palestra de meia hora, um depois o outro, aí o outro vai e refuta, aí no final senta na mesa pra poder conversar. Cara, eu acho isso maravilhoso. Mas para pensar, a gente não tá tendo um debate aqui, né? Não, aqui... Mas tá aqui, apresenta uma tese ou a outra e tal, mas a gente não tá aqui discordando frontalmente por coisas que a gente tenha que ficar defendendo, né? Sim. Eu não tô... Depende da sua... Eu tô colocando... Não, até porque a discussão do título que vocês estão vendo aqui é sobre fé e ciência, não é sobre teísmo, ateísmo, não é sobre coisa que eu tô explicando. Primeira coisa que o Vilela perguntou foi qual é a raiz do que a ciência faz, o Iago o que a fé, o que é a pretensão da fé, e a gente tá discutindo aqui pontos de vista. Então é uma coisa diferente. Quando você se for para discutir ciência, aí a gente está discutindo o que tem evidência, o que não tem, que evidência faz sentido, qual não faz. Aí é treta. Né? Só que é aquilo, como eu falei, eu não consigo não gostar do Marcos. Né? Então, tipo. Eu gosto muito dele também. Então ele é uma pessoa que eu sei que a gente vai. Ele vai vir aí. Eu entrevistei ele no meu canal uma vez. Eu lembro, você falou pra mim. Ele é muito gente boa, cara. Eu sei que a gente vai. O caldo vai azedar eventualmente com argumentos, né? Mas não pessoalmente. Acredito o Adalto que não. Você nunca conversei com o Adalto e sei lá, eu nem lembrava que ele ainda tava fazendo coisa, sendo bem honesto. Que ele tá velho, tava coisa. Não, mas ele tem um curso, eu acho. Ele tem um curso de defesa do criacionismo. Enfim. O Adalto, ele sempre foi mais. Eu sempre achei o Adalto mais popularzão, assim, entendeu? Isso, mas assim, apresentação científica bem povão. Bem povão. Povão, assim. A gente marcou com ele. Com o Adalto? E ele não sabia que era presencial e ele topou sendo dos Estados Unidos. Chegou na hora e ele falou assim: como que ele falou? Não, querido, você tá nos Estados Unidos, era pra estar aqui, tava ligando, você precisa de Uber, alguma coisa, e ele tá nos Estados Unidos. Falei, vai sair caro esse Uber, vai ficar caro. Ponte né? Eu entrevistei o Adalto, cara, eu era novo, eu tinha 16 anos quando eu entrevistei o Adalto a primeira vez. Mas com o Eberle a gente agita isso, eu acho que vai ser um debate legal. Esses caras são todos muito legais, cara, gente boníssima. Agora, assim. O que eu tinha conversado, né, no último vídeo que eu postei lá no canal, foi justamente sobre a resposta aos criacionistas. O que eu tinha comentado é isso, que é aquilo que inclusive era o que eu estava querendo conversar, eu tinha falado com o Sérgio, eu chamei o Igor, ele não me respondeu ainda. Que eu falei assim, o Marcos, inclusive, então, o que eu falei, a gente ia fazer o debate, né, eu e o Marcos, você ia ser o mediador, a gente ia fazer esse negócio, só que por causa da pandemia a coisa atrasou e aí os assuntos saiu voando, acabou. Mas... no que diz respeito à questão das respostas a eles, né? Eu vou responder no meu canal. Sim. Só que eles foram lá no Flow, falaram aquele monte de coisa e ficaram 6 horas lá e o vídeo já vai bater 1 milhão de visualizações. Então, eu queria poder ir lá no Flow, né? No mesmo ringue, né? O mesmo cenário, poder argumentar as coisas, né, com relação à parte do que foi dito, né, e dizer, ou enfim, responder dúvidas diferentes tal da galera, para depois poder fazer um debate. Porque o grande problema é que a gente está falando no mesmo público, no mesmo lugar, né, aí é muito complicado, né, você chega e fala assim, ó, eles falam por 6 horas, depois tem um debate. Eu falo, não, calma, pera lá. Eu não tive meu tempo. Você precisa ter um... E assim, isso que eu tô falando que é um debate que não é acadêmico, né? A gente tá falando de um debate público pra galera, por exemplo, pelo menos a chance de poder fazer um programa exclusivo, né, pra poder defender as ideias. Você pode argumentar, mas já foram astrônomos lá, já foram não sei o que lá. Bom, pra parte de astronomia eu não vou falar nada. Pra parte de astronomia eu não manjo. Eu vou falar o que eu já aprendi com outros colegas astrônomos, né? Pra isso eu chamo o Sérgio, chamo o Felipe, sei lá o quê. Agora, pras outras coisas, né, eu acho que ficou faltando ali uma explanação, né? Explanações demoram,
Né? E aí foi aquilo que eu falei, tipo, você chega e fala um argumento, sei lá, que nem o Marcos falou lá, sei lá, tipo, não, o T-Rex era vegano. Você para pra pensar, tá, o que eu preciso explicar pra falar que não tem como o T-Rex ser vegano? Eu tenho que explicar sobre a análise funcional de mandíbula, sobre onde encontraram, sobre evidências do que a gente tem, que ele falou do conteúdo estomacal, que não tem evidência. Tem uma série de outras coisas que você tem que explicar, que você demora 40 minutos pra falar, pra depois falar, logo conclui-se que não faz sentido o T-Rex ser vegano, né? Em nenhum aspecto de nenhum tipo de coisa, ele não conseguiria nem engolir a coitada da planta, né? Porque os dentes dele não estão juntos o suficiente pra conseguir cortar. Então, quer dizer, demora muito. Então, sem ter uma chance de ter um programa pra explicar tudo isso, né? Fazer o debate é só, tipo, sabe... mas, por exemplo, o Rodrigo teve aqui, tá com 8 milhões. E aí você fez e depois você fez o programa e rebateu o que ele falou aqui, por exemplo. Sim. Mas rebati um argumento só. Um dos argumentos, sim, verdade. Mas o mesmo palco, sim. Exatamente, dá pra fazer uma coisa dessa, sim. Mas se quiser agilizar a coisa aqui, beleza, pode agilizar também, mas... Eu acho que a coisa é mais... Assim, mas para você é melhor Rodrigo ou o Marcos, você acha? O Rodrigo é aquilo que ele falou. Cada um falando uma coisa... Eu encontro o Rodrigo numa boa, se ele quiser, se ele aceitar... Se ele me perdoar. Se ele me perdoar. Ele disse que perdoa. Ele falou lá que iria perdoar. Né? Mas... Você pediu peça, olha pra sua câmera. Cadê? Qual é a sua câmera? Peça perdão, Rodrigo. Rodrigo, eu gosto de você. Você parece uma pessoa extraordinária e incrível que eu nunca tive chance de conversar. Então eu gosto de você, Rodrigo. Desculpe se eu fui muito grosseiro em minhas palavras, certo? Podemos conversar de maneira mais vamos dizer, civilizada. Amistosa. Em que poderei mostrar a você os equívocos do que você disse. Calma, para por aí. Calma aí, tá bom aí. Tá bom aí. Parei. Parou. Mas eu tô falando sério, eu não tô brincando. Eu tô falando brincando aqui, são 2 da manhã, tô cansado. Eu sei que é verdade, Mas eu acho que a gente não tem muito por que brigar. Claro. Eu acho que não vai ser uma briga nenhuma, vai ser uma coisa bem assim. E que vai ter, sei lá, talvez seja interessante até para poder explanar mais coisas, né? Explanar mais coisas que ainda não foram explanadas. Eu não tenho... E de novo também, como eu falei, eu nunca tinha, né? Muito antes do Rodrigo ter ido em qualquer programa, né, de podcast e tal, não sei o quê, tinha um vídeo dele que eu cheguei a responder, né? Isso 6, 7 anos atrás. E naquele vídeo mesmo eu cheguei e falei assim, não, ele parece uma pessoa muito legal. Não parece nada de coisa. Só que não tinha podcast, não tinha, mal tinha... ele fazia programa pra internet, era pra uma televisão... De Novo Tempo, eu acho. Do programa Evidências, né? Isso, programa Evidências. Exato. Tanto e nessa loucura... Evidências NT. E nessa loucura. Tanto que aqui foi o primeiro podcast que ele veio e ele não imaginava que ia demorar tanto. Que ele marcou uma coisa 1 hora depois e quando viu, falou: caramba, isso que é complicado. 1 hora depois. Eu preciso fazer xixi de novo. Vai lá. Iago e Pirula.